Todos bem? Vamos então iniciar o nosso estudo da noite, da segunda-feira. Vamos todos relaxar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos deixar as nossas preocupações de lado, pelo menos por esse momento. É importante que cada um de nós esteja aberto a receber todas as energias que foram preparadas a todos nós desde o início do dia de hoje pela espiritualidade dessa casa. A espiritualidade aqui se encontra presente, prepara um ambiente fluídico, um ambiente energético, para receber a cada um de nós aqui, para que cada um de nós possa sair daqui exatamente com aquilo que necessita, com aquilo que precisa, em termos de energia, em termos de amor, em termos de luz. Mas, para que nós possamos receber essas benesses, esses benefícios gerados pela espiritualidade, fundamental é que nós, através do nosso livre-arbítrio, aceitemos, estejamos de coração aberto, estejamos confiantes na espiritualidade da casa, estejamos sensíveis às emoções que vamos sentir essa noite nessa casa. Tudo isso faz parte do trabalho espiritual. Além do estudo, é feito todo um trabalho energético com cada um de nós presentes aqui essa noite. E para estreitarmos mais ainda os laços entre a matéria e o plano espiritual, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai, nós vos agradecemos muito por esta oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui nesse momento receba de vós sabedoria para aplicar vossos ensinamentos, e que estes filhos possam passar por coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai maior, vamos ao trabalho. Obrigado, vamos ao trabalho. Boa noite a todos, todos bem? Sempre que a gente vem a um trabalho espírita, a gente nunca vem só para assistir. Vocês estão achando que vocês vieram aqui hoje só para assistir uma aula. Não, vocês trabalham. E trabalham bastante, né? É que a gente não tem essa percepção, mas a gente trabalha. Tá bom? Como que trabalha? Então, vamos lá. Primeiro, trazendo para casa muitos irmãos que estavam perdidos aí fora, necessitando serem socorridos, necessitando de um socorro espiritual. Essa casa, ela, vamos dizer assim, ela é um pronto-socorro espiritual. Então, muitas vezes na nossa semana de trabalho, de vida normal, como vamos nos sentir um pouco mal, um pouco triste, um pouco, algumas sensações físicas meio diferentes e não muito boas. E aí é muito comum a gente ouvir das pessoas falar, então eu fui lá na casa espírita, X, Y, eu assisti o estudo, tomei o passo, saí de lá, não saí de lá leve. Saiu sim. Porque muito com certeza você estava acompanhado. E você ajudou no socorro desses irmãos. A espiritualidade, sabendo que cada um de nós essa noite, que aqui está, viria para casa hoje, ela aproxima esses irmãos que estão necessitados de socorro. Esses irmãos acompanham a nós
e chegando aqui são recebidos e são socorridos. É só um exemplo do que a gente faz. Sem contar que somos aqui uma grande bateria energética, né? Todos nós aqui estamos vibrando, todos nós aqui temos fluidos energéticos, fluido cósmico universal, princípio vital, um outro que a gente vai estudar mais para frente nessa casa, que é o ectoplasma, né? E todos esses fluidos, a espiritualidade aqui presente utiliza, né? É uma verdadeira troca fluídica. Então, todos nós aqui estamos trabalhando e trabalhando bastante em prol do próximo, o que é muito bom. Tá ok? Beleza? Vamos lá? Bom, para a gente retomar o nosso estudo, uma pequena reflexão de hoje, né? Pequena reflexão de hoje. Nós falamos aqui que nós estudamos o Livro dos Espíritos, né? A versão para velho cego que nem eu, né? Letras gigantescas, ó, uma maravilha, hein? Para quem tem problema de vista. O Livro dos Espíritos. E nós dissemos já a vocês que não foi o Kardec que escreveu isso aqui. Kardec é o codificador. O que o Kardec fez? Kardec era um professor de muito renome na França, nos anos de 1850, matemático, físico, gramático, falava vários idiomas e era discípulo de Piaget. Então ele era um professor de carteirinha. E o que ele fez foi codificar. Então ele começou a reunir as informações que a espiritualidade passava, e aí ele compilou o Livro dos Espíritos. É logicamente que orientado, intuído. Mas o que contém o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e qualquer outro, falta o quinto. Obras póstumas, né? Foi ditado pelos Espíritos, ok? Pelos Espíritos, em especial por um Espírito chamado e conhecido por todo espírita como Espírito de Verdade, ok? Bom, quem é o Espírito de Verdade? Então, quando a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus durante a Santa Ceia. Então, quando Jesus ia ser crucificado, ele reuniu os apóstolos e fez aquela famosa última ceia, aquele quadro que muita gente tem em casa, né, da Santa Ceia, momento em que Jesus distribuiu o vinho como seu sangue, distribuiu e repartiu o pão como seu corpo, aquela história toda que todos nós que já fomos católicos conhecemos, né? Mas Jesus disse um pouquinho mais. Ele disse assim aos apóstolos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Como não podeis suportar? Vocês imaginem como era a cultura dos apóstolos há 2000 anos atrás. Se hoje em dia, quando a gente fala alguma coisa de espiritismo ou de religião, as pessoas já questionam, duvidam ou não entendem, imagina como é que era lá atrás. Se Jesus fosse explicar exatamente como é que acontece a reencarnação, os apóstolos não teriam condições de entender a época, né? Então ele fala que ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus disse na Santa Ceia que iria vir ainda o Espírito de verdade, e ele complementa
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz aos apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque Jesus veio para trazer o Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova, boa novidade. Aquela época a gente sai de um Deus que era um Deus com muitas características humanas, era um Deus de guerra, era um Deus que eu vou proteger o povo israelense, nós vamos destruir, vocês vão lá que vocês vão matar todos os fariseus. Esse era o Deus daquela época. A gente sai desse Deus para a boa nova. Jesus vem e nos conta que o Deus é amor, que nós somos todos imortais, que vivemos pela eternidade e que todos nós somos irmãos. Esse é o resumozinho bem básico do Evangelho, né? Mas então ele fala: guardai os meus mandamentos. E aí eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E complementa: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, os apóstolos, que já tinham conhecido a espiritualidade de Jesus, conhecê-los-eis, porque ele vai ficar com vocês e estará em vocês. É o Espírito de verdade. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará com vocês e estará com vocês. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá também no Evangelho de João, 14:15, 17 a 26. E quando a gente então pega o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá na introdução que quem ditou a Allan Kardec, aos médiuns, todas essas obras, foi o Espírito de verdade através de sua falange. Alguns espíritas defendem que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Outros defendem que o Espírito de verdade é um grupo, é a falange de espíritos. Mas tem uma passagem no Evangelho, na Revista Espírita, em que o Kardec pergunta para dois membros, né, da associação, da Sociedade Espírita Francesa, que haviam desencarnado e retornaram, e pergunta a eles quais eram os espíritos que eles estavam vendo. E eles descrevem que estavam vendo uma série de espíritos e planando um pouco mais além no espaço, o Espírito de verdade. Então, entende-se que aí é um espírito mais puro e é único, né? Então, só para a gente ter aí uma pequena noção, porque a gente está aqui falando tanta coisa do livro dos espíritos, e a gente precisa saber qual é a origem disso, para que cada um de nós tire para si qual é o tamanho da credibilidade ou não dessas informações. Tá ok? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não? Nós estamos falando aqui, gente, da Bíblia. Está na Bíblia. Ok?